Oi, gente! Estamos aqui com mais um vídeo novo no canal. Hoje a gente trouxe a Lilian, que é nutricionista há 24 anos, e ela vai contar um pouquinho da história dela, como foi essa jornada aí, resumidamente, nos seus 24 anos com a nutrição. Olá, oi meninas. Obrigada Oi. pelo convite, pela oportunidade. Então, sou uma nutricionista, agora eu assustei quando eu tive a consciência que faz 24 anos que eu me formei. Metade desse tempo eu atuei em clínica, e nessa clínica eu passei por todas as partes, né? Trabalhei com pessoas com obesidade mórbida, trabalhei com diabéticos, trabalhei no dia a dia mesmo da clínica hospitalar, é, hipertensos, enfim. Amava o que eu fazia, mas por conta de uma mudança de cidade, eu fiz uma transição onde eu me permiti começar de novo e começar do jeito que eu realmente gosto de fazer, que é ensinando as pessoas a comer. Eu acho que quando você tem consciência do que você faz, tem muito mais sentido. Por que eu voltei isso para o público infantil? Porque criança ama aprender. Criança é curiosa, criança gosta de saber. Então, isso flui muito bem com as crianças, né? E foi o que eu comecei a fazer. Mas para conseguir acessar essas crianças, entrar no mundo delas, eu precisei criar uma personagem que me identifica, né? Que eu me identifico muito, que é a Fada Lili. A Fada Lili, na verdade, nada mais é que sou eu mesma, porque na minha infância eu brincava de ser uma fada. Eu fazia guirlanda todos os dias de flores, elas murchavam e eu fazia de novo. Então, assim, foi muito fácil para mim trazer essa personagem. E essa personagem é que leva essas crianças para esse mundo da alimentação encantada, né? Uma coisa é você falar para a criança assim: você precisa comer essa maçã. É importante para você. Se não comer, você vai ficar doente. Outra coisa é você dizer assim: sabe essa maçã? Ela foi uma semente um dia, dentro da terrinha. Aí, com todos os efeitos mágicos, com todo o poder dos elementos mágicos da natureza, a chuva, a terra, o sol, o calor, o vento, se transformou nessa fruta. E o Papai do Céu colocou essa fórmula mágica dele dentro dessa semente. Então, se você jogar na terra, vai acontecer tudo de novo. Então, essa é a magia. E o Papai do Céu, quando foi criar, como assim, todos os alimentos que ele criou lá dentro do laboratório dele, cada alimento é importante para uma soldadinha que mora dentro de você. E você tem que cuidar delas. Aí eles falam: como assim? Tem soldadinha morando dentro de mim? Tem, elas comem tudo que você come. Então, desenvolvendo toda essa linha, eu consigo acessar as crianças e dizer o quão é importante a alimentação. Então, sai daquela questão do comer, do não comer, porque precisa disso, porque precisa daquilo. E sim, a criança toma essa consciência, né? E aí estava lá, linda, feliz, leve, solta, lá no mundo encantado, junto com as minhas crianças. Porém, as crianças começaram a me trazer algumas falas preocupantes. Tipo assim: Fada Lili, você precisa me ajudar a parar de comer. Aí eu falei: bom, parar de comer já é um problema, meu amor, porque se você parar de comer, as suas soldadinhas não vão ter o que comer lá dentro. E elas não vão crescer, não vão fazer o trabalho delas. E aí você sabe o que acontece quando morre uma soldadinha? A gente morre. Eu falei: pois é. Como assim parar de comer? Mas é que eu não consigo controlar, eu tô comendo muito. E eu tô comendo muito, ficando gordo. E ninguém gosta de gente gorda. Isso não é uma fala da criança, gente. Isso é uma fala que ela escutou ou alguém falou para ela. E aí isso me faz olhar para a mãe dessa criança. Aí quando eu olho para a mãe dessa criança, é aquela mulher que ela está em constante briga com a balança. Ela faz uma dieta hoje, uma dieta amanhã, começa, não para, não tem uma sequência, aí ela fica sem comer, aí depois ela come compulsivamente, ela fica no efeito ioiô, e ela não se gosta, e eu sou ansiosa, e eu não tenho roupa, eu não quero, eu não vou sair. E aí você vê uma criança também, extremamente ansiosa. Então tem essa questão assim, gente. Eu sempre olhei para o fruto, né? Que é a criança. E agora, o Papai do Céu, ele disse assim: minha filha, olha para a árvore. Se você puder, olha para a raiz da árvore. E quer dizer o seguinte: a árvore, gente, nada mais é. A raiz é a gestação, é... o tronco da árvore é a nossa vida jovem, né? Infantil e jovem. A copa é a nossa maturidade, quando a gente dá os frutos. Então a gente precisa olhar para esse tronco e, se possível, dali para baixo, que é a raiz. Como foi reprogramado na mãe a questão da nutrição? Porque tudo vem da mãe. Tudo vem da mãe, gente. A Tudo vem nutrição da mãe. é a fonte de vida, certo? E qual Nosso foi? primeiro contato com a nutrição, né? Foi dentro do ventre da nossa mãe. É lá que a gente foi recebendo tudo que a gente precisa, não somente em questão dos nutrientes, o oxigênio, a água, tudo foi lá. Como que aconteceu lá? Como que aconteceu depois que essa bebezinha nasceu? Como que aconteceu nessa primeira infância? O que que essa avó, no caso, da criança, falou para essa mãe? O que está programado nela? Ela só vai reprogramar, ela não consegue acessar. E ela fica reprogramando. Isso vai perpetuando de geração em geração. Então é sobre isso. E aí a gente vê, Lilian, o quanto que isso tem uma conexão muito maior no caso de nós mulheres, porque essa relação nossa de filhas com as mães é muito íntima, Muito né? A íntima. gente esteve ali dentro daquele útero dessa mãe, até quando essa mãe ainda estava ali dentro Do do útero. útero da mãe dela. E aí a Exatamente. gente foi vivenciando tudo isso e a gente
totalmente conectada com essas mulheres da nossa família. Exato. E a gente cresce também aprendendo com essa mãe, com essa avó, com essas mulheres da família, sobre o que é ser mulher, sobre o que pensar, o que comer, qual que é o padrão, né, que ela traz embutido dentro dela. E aí acaba que ela traz isso também para o lar dela. Sim. E influencia toda a família, né, o filho, a filha. Então, essa nutrição, né, é uma nutrição Na que é essência. na essência, Na né, essência. que vem de muito lá atrás e que precisa realmente ter esse novo olhar, que é o que você está tendo agora, né? Não é Exato. só olhar para a criança, mas olhar também para a mãe dessa criança, para a criança que existe dentro da mãe dessa criança, Exato. que talvez não foi nutrida de amor, não foi nutrida de atenção, não foi nutrida de cuidados. E a nossa relação com a mãe é muito íntima. Sim. E aí, se a gente não se nutriu disso, a gente teve que compensar de alguma forma. Sim. E geralmente a gente vai para o alimento. Exato. Porque o alimento é a fonte de vida. Quer ver um exemplo fácil para a gente entender isso? Uma coisa é você gostar de doce, tá? Ok. E é uma delícia, e todo mundo me pergunta, você come doce? Óbvio que eu como doce, né? Mas a outra coisa é você comer o doce, não nesse sentido do gostar, só o palatável, né? E aí, o que a gente pode olhar para essa mulher e ver? A questão do que você está falando, ela está tentando se preencher de algo que ela não teve. E por que o doce? Porque o primeiro alimento que nós recebemos quando nós nascemos foi o leite materno, e ele é adocicado. E para a gente amamentar nas nossas mães, ela abraçava a gente. E a gente ficava ali confortável, quentinho, olhando para ela, fazendo contato visual com essa mãe, sentindo o cheiro dela. Então, quando uma mulher que não teve isso por algum motivo, na vida adulta, ela fica buscando comer o doce, na tentativa de trazer para ela esse acolhimento, esse aconchego. Então, para ela não adianta você, como uma nutricionista, só na parte técnica, dizer para ela, olha, quanto que você está consumindo em calorias, porque você só aumenta o nível de culpa que ela já carrega. Ela não entende por que ela se sente assim. Aí vira um ciclo vicioso e ela nunca consegue quebrar esse ciclo. Se ela tiver a oportunidade de acessar a criança interior dela e entender, reprogramar, ressignificar, acolher essa criança, porque é como se essa criança estivesse dentro dela, lá num cantinho, encolhida, sozinha, sem, tipo assim, não adianta eu gritar, não adianta eu chorar, não adianta eu pedir, porque ninguém nunca me escutou. E hoje, nessa condição de adulta, você olhar para sua criança e falar, vem aqui que eu sei como te ajudar, tudo vai ser reprogramado facilmente. E essa criança geralmente não é uma criança saudável, né? É a nossa criança ferida. Ferida, muito ferida. E aí, quantas vezes a gente deixa essa nossa criança ferida dirigir o carro da nossa vida? Exatamente. Né? E quando você traz tudo isso, é muito legal porque eu vou trazer o meu adulto para acolher, para olhar, para dar colo, para nutrir de amor essa minha criança ferida. O meu adulto, eu não vou mais cobrar Isso, dos meu meus adulto. pais. Isso. Porque os meus pais já não estão mais nesse papel. Agora eu preciso ter a consciência disso e eu preciso tomar conta disso. Isso. E quando você traz esse olhar, é muito importante que todas as pessoas, né, tenham esse conhecimento também, porque igual você falou, às vezes vai ali no médico, num profissional, e ele vai falar, você não pode, ó, você tá comendo errado e tal. E às vezes a pessoa tá tentando, mas ela não tá conseguindo. Não consegue. E aí tem mais uma cobrança, e ela realmente entra nesse ciclo de culpa, de autopunição, de cobrar, de se exigir. E ali ela paralisa. E ela não sai daquele ciclo. E ela não consegue agir e nem olhar para essa criança. E ela começa a se maltratar muito, essa mulher. E ao mesmo tempo, ela também não consegue ter autocuidado, autoamor. Até para ela falar assim, não, peraí, eu tô tentando. Eu consegui esse passinho aqui, eu não consegui o todo, mas eu vou conseguir. Ela não consegue, porque ela fica nesse ciclo. E isso é muito perigoso, porque a nossa energia cai, Baixa né? autoestima. Baixa autoestima. E aí a gente vai ficando mais depressiva, mais triste. E o que o corpo vai pedir? Mais doce, mais coisa para preencher esse vazio. Exatamente. Então, você trazer esse conhecimento para as mulheres da importância desse olhar também para essa criança ferida, de ela entender que agora ela é a mãe dessa criança e o pai, que ela que vai nutrir ela, né? E não só de alimento que ela vai escolher, mas de amor também, de compreensão de que tudo bem, hoje eu consegui isso, mas amanhã eu posso conseguir mais, e que tá tudo bem se agora eu tô na fase que eu tô mais agitada, que eu tô na TPM, mas na semana que vem eu vou fazer melhor, né? Então não ter essa exigência, essa punição, essa crítica tanto com ela mesma, né? Ela acaba se tornando muito autocrítica, né? Porque ela Isso. recebeu muito, talvez, essa cobrança lá atrás. Então, primeiro, ela não se valoriza, ela não se permite, não tem a questão do merecimento, né? Então, ela tem essa questão também. Para eu merecer ser amada, eu preciso corresponder a esse padrão estético, que era talvez o padrão estético que foi determinado lá atrás. Então, ela não se permite, mesmo que você fale, nossa, que linda que você tá, ela fala, não tô não.
Ah, eu tô feia hoje. Ela nunca tem essa fala positiva em relação a ela mesma. Né? Sabe o que eu lembro? Eu lembrei desse ponto do merecimento. Eu vejo muitas mulheres que eu convivo comendo compulsivamente. E aí eu falo, gente, mas o que aconteceu? Você tá aí toda. Ah, mas eu mereço. Hoje eu trabalhei muito. Eu mereço comer esse doce. Eu mereço fazer por merecimento ou por afeto. E eu já vi também, que eu quero já falar as 3 coisas que eu lembrei, para depois você me ajudar a concluir a ideia. Por merecimento, né? Por rejeição, no sentido de tipo, eu vou comer, quer engordar, ou consciente ou inconscientemente, para ter aquela rejeição proposital, para falar, ai, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, meu marido me acha feia. Já até li livros falando disso. A personagem do livro cita essa passagem, que ela não queria ter mais relação com o marido, então ela engordou de propósito, porque ele ia afastar naturalmente dela. Então, assim, o alimento, a nutrição, ela tem muitos aspectos, não só do nutrir, né, da rejeição, do merecimento, eu mereço aquela comida, e o afeto, né? A minha mãe cozinhava e aquele sabor do afeto, e quando você está carente, aquele sabor lembra da sua avó, da sua mãe. São as memórias sensoriais. Então, eu queria que você falasse desse mix aí de merecimento, de rejeição. Olha só, vou te contar de fatos, de consultório. Eu tive uma criança que tinha por volta na época dos seus 8 anos, e ele era bem gordinho mesmo. O pai e a mãe foram junto. Eu vi que eles não estavam assim se envolvendo naquela conversa, jogando muito para ele, culpando muito ele por estar, né, muito acima do peso. E aí, em determinado momento, eu fiquei sozinha com ele e perguntei, falei, conta para mim, o que é que está acontecendo? Aí ele falou assim para mim, a minha mãe só olha para mim para falar para eu parar de comer. Então eu vou comer até explodir para ela olhar para mim. Dói escutar isso, né? Só ver o olhar da mãe para criticar. E assim, ele prefere fazer uma coisa nociva com ele mesmo, provocar, porque a mãe fica virada mesmo. Mas ele só queria amor, gente. Atenção. Era só isso, atenção, olhar para ele, né? E teve um outro caso, isso era um rapaz, já ele estava morando fora, e aí ele me contou que, ele falou, eu quero te contar uma coisa, porque eu preciso saber se isso é uma coisa que pode desenvolver um distúrbio, alguma coisa em mim, assim, né, mais grave, porque se for o caso eu vou buscar uma ajuda. E o que acontece? Ele falou, como escondido. Eu falei, escondido? Como assim como escondido? Eu falei, você não mora sozinho? Ele falou, moro. Eu falei, mas por que você come escondido? Ele falou, porque eu tinha que comer escondido quando eu era criança. Porque na casa da minha avó nós éramos muitos primos, e é eu que tinha uma tendência lá de ganhar peso. Então todo mundo falava assim, você já comeu muito, chega de comer, e tirava o prato da minha frente para não comer mais. Então quando todo mundo esquecia, eu ia lá, pegava e ficava em algum cantinho para comer escondido. E eu não consigo, eu me sinto muito culpado, eu não consigo comer perto das pessoas. Eu saio com meus amigos, a gente vai numa pizzaria, e aí eu não como. Mas aí eu já pedi uma pizza para eu levar para casa para comer sozinho, escondido. Eu falei, mas você não mora sozinho? Ele falou, eu moro sozinho, mas eu preciso comer escondido ainda. Eu vou para dentro do meu quarto, num canto, e eu como escondido. Eu falei, você precisa de ajuda. Mas tá tudo bem. Eu tenho certeza que você vai conseguir superar tudo isso. Então, gente, a gente não tem noção de como isso vai repercutindo, né, em uma pessoa. E aí, nós temos realmente que saber, e é o que eu digo, a gente só consegue curar se a gente se sentir, se a gente estiver curada. A gente só nutre se a gente foi nutrida. A gente só ama se a gente é amada. Se a gente se sente amada, a gente só valoriza se a gente é valorizada. Então, por isso que precisa passar, né? Porque aí, se a gente for buscando o fio desse novelo e chegar nessa mãe, a gente vai ver por que que essas mães conduzem dessa forma. O que que aconteceu com essa mãe quando ela estava gestando essa criança que ele quase precisa... E isso é muito recorrente, de pessoas ganharem peso para serem vistas. Assim como tem aquelas pessoas que para não serem, é aquela que para de comer porque ela quer literalmente sumir. Então, eu não vou comer mais, porque eu quero sumir, eu não quero viver. Ela está dizendo não à vida, né? Então, é muito além. Quando a gente começa a pensar na nutrição nesse aspecto, aí todo mundo pode ser que está pensando assim, nossa, mas é mais difícil então que a gente imagina? Não, não é. A partir do momento que você estabelece esse autoconhecimento e amplia, como diz o Fred, a sua mente, você fala, então agora eu estou no comando. Eu estou no comando. Eu vou atrás daquilo que eu preciso fazer. Eu sou capaz. Né? Eu não estou mais esperando ninguém falar para mim. Vai, você consegue. Você é linda. Eu mesmo. Eu tenho que chegar no espelho e falar, você é linda. Não tem que ficar esperando ninguém falar isso. Né? Mas tem que passar por esse processo. E a gente não precisa ir muito longe, né, Lília? Porque eu passei por esse processo também. Quando criança, eu sentia muita falta da minha mãe trabalhava muito, e eu comia, porque eu sempre estava na casa das avós, e minhas avós, antigamente, né, fazia forrozinho em casa, fazia bolo, fazia bolachinha, era tudo assim, e eu adorava, e aí ali eu comia muito, né, para tentar preencher um pouco desse vazio também.
E depois a gente chega a conta, né? Que você vai pra Uhum. escola, aí o pessoal, gorda baleia, saco de areia Uhum. e tal. E aí aquilo ali foi me entristecendo. Até que depois eu consegui, né, lá na pré-adolescência, minha mãe me ajudou a tomar um pouco mais de consciência e substituir alguns alimentos, mas sempre tinha sido uma questão para mim. E aí só através de realmente esse autoconhecimento, de aprender a lidar com essa minha criança, de falar, tudo bem, você tá querendo um chocolate, mas o que é mais que você quer? Por que você quer o chocolate? Né? Igual essa semana mesmo, que teve alguns dias que eu não dormi bem, porque, né, passaram mal à noite e tal. Eu tava louca pra tomar café. E eu falava, não, eu tô entendendo que você tá pedindo café porque você tá cansada, mas você não vai tomar o café agora, e você tá precisando é descansar. E aí, isso a gente só consegue, né, igual você falou, quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente tá se amando, tá se cuidando, porque você consegue parar e ouvir você. Atenta a você mesma. Isso. E aí isso você começa a fazer com o outro também. Sim. Porque às vezes o filho tá lá, que quer um doce, o que quer. Você consegue parar, peraí, o que será que ele tá querendo? Né? Será que ele tá não com quer fome? uma atenção? Será que ele quer chamar a minha atenção para me ficar brava, né? Igual você colocou aí. O que tá por detrás disso? Sempre Né? tem algo. Então, vai muito além. E igual você colocou a questão do nutrir com a vida, tá muito ligado mesmo, né? A comida, a nutrição com a vida. Sim. E nesse caso de quando eu não quero alimentar e eu não quero me nutrir mais, eu tô sim dizendo não à vida. Não é nem não querer. Não é mais conseguir, não né? conseguir. É um caminhar mesmo para não pra morte. Uhum. E aí, assim, você tá falando das suas avós. As avós, se as mães são a fonte de nutrição, imagina as avós, né? Eu digo que eu me formei com 10 anos em nutrição. Eu já era nutricionista desde os meus 10 anos. Por quê? A minha mãe também trabalhava muito, mas eu ficava com a minha avó. E a minha avó é do tipo de vó nutritiva. Ela me ensinou. Tudo que eu ensino hoje para as crianças foi a minha avó que me ensinou. A nutrição ciência me trouxe a ciência, né? O conhecimento a nível de ciência. Mas a minha avó já tinha me ensinado. Então ela sentava na mesa, ela não perguntava. Ela nunca me perguntou o que eu queria comer. Ela simplesmente servia o meu pratinho. E aí ela punha na mesa e eu olhava pro prato, em algumas coisas que eu não conhecia, eu olhava pra ela e falava, o que é isso, vovó? Ela falava, isso aqui é pra deixar você coradinha, igual as princesas. Era beterraba. Vovó, e esse? Eu mostrava, assim, seu inhame, esse aí vai limpar seu sangue. Vai deixar seu sangue bem limpinho. E esse aqui, vovó? E ela ia me explicando, ludicamente. Ela me levava, ela tinha uma hortinha na casa dela, tinha... Ai, gente, vou contar uma história linda, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tá conversando, que foi ela que me falou. Eu tinha uns 5, 6 anos. Sempre tive cabelo dessa cor, negro. E eu tinha uma amiga loira, linda, nem você. Lita, o cabelo dela brilhava no sol, parecia os raios de sol. E eu ficava olhando aquele cabelo. E um dia eu estava chorando. Eu lembro da cena, eu chorando lá na casa da minha avó, no cantinho. A minha avó chegou e falou, ela punha a mão assim. Ele falou, o que foi? E ela falou, vem aqui contar pra vó. Sentei no colo. Falei, eu queria ser igual a Tati, o cabelo loiro. E não sei o quê. E ela falou, vem aqui com a vovó. Me levou, me pegou pela mãozinha, me levou lá no canteiro de rosas dela. E aí ela pegou e tinha todos os tipos de rosa. De todas as cores, de todos os tamanhos. Aí ela olhou e falou assim, tá vendo que tem um monte de rosa aqui? Falei, sim. Ela falou, cheira a rosa. Aí cheirei. Ela falou, cheira aquela lá. Cheirei. Ela falou, tá vendo? Todas elas são perfumadas. Essa é a essência da rosa. É perfumar. Mas aí tem a rosa que é rosa, tem a rosa que é branca, tem a rosa que é amarela. Tinha todas as cores. Tem a rosa, rosa com a pontinha amarela, tem a rosa laranja, tem a rosa vermelha. Ela tinha uma rosa que era muito vermelha. E aí ela falou assim pra mim, a natureza dela é perfumar e encantar, independente da cor. Gente, olha isso. Como quem diz. Alguém vai gostar de você do jeito que você é. Você não tem que mudar. Fica do jeito que você é, que uma hora chega alguém que gosta de uma rosa dessa cor. Tem que seguir um padrão, né? Não. Aí, gente, mas ela não parou nisso, não. Só que na época eu não entendi, claro, eu tinha só 5 anos, né? Era muita sabedoria para aquele momento. Ela ainda virou, aí ela me mostrou todas as rosas. Ela falou assim, mas a que a avó mais gosta é aquela. Me mostrou. Era aquela que ela era vermelha, que ela até brilhava. Ela falava, essa, mesmo embaixo desse sol, ela dura muito mais tempo. Já essa daqui, ela vai se fragilizando no decorrer do tempo. Hoje eu entendo o que a minha avó quis dizer, né? As pessoas que têm o cabelo negro, é um cabelo que... As pessoas que têm a pele negra são peles mais resistentes, né? Então eu comecei a entender tudo isso. Eu falei, gente, quanta sabedoria, mas só depois, né, gente? Obviamente. Ela já nem estava aqui mais para falar, vó, obrigada. Mas é sobre isso que a gente tem que despertar nas mulheres, entendeu? Não tem que seguir padrão, não tem que ser assim, assado. É linda do jeito que é. E você tá falando obrigada para sua avó com o seu trabalho. Porque você tá exalando essa essência para as crianças, para as mães, para as pessoas, para que elas possam aprender isso também. Do jeito que foi, fez com sentido todo, pra você, né? com todo esse cuidado, com todo esse carinho, de forma tão lúdica, igual ela conseguiu te passar. Sim. Porque isso não é muito comum. Não é assim que as pessoas passam.
E aí você está exalando esse seu perfume E honrando a e sua avó. honrando a sua avó com o seu trabalho. Hoje eu li isso. Estava escrito exatamente isso. Você está agora num ponto que você está honrando as suas ancestrais. É isso. E agora, Lilian, para a gente finalizar, Hum. eu acho muito lindo, você começou falando da árvore, né? Eu queria que você olhasse para todas as mulheres e contasse novamente esse seu conhecimento e essa sua analogia com a árvore e as relações de nutrição e como você agora vai trazer um novo olhar para as mães. Sim, vamos olhar para a criança interior dessas mamães. Elas me pediram esse momento e eu disse assim, ok, se for para falar com a criança interior de vocês. E um monte de vocês já acharam isso muito legal. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, todos nós fomos uma semente um dia dentro do útero da nossa mãe, assim como existe uma semente nesse momento na profundeza da terra. No escuro, e um dia ela vai buscar a luz, porque é isso que a gente veio fazer aqui nessa existência, buscar a luz. Todo mundo aqui tá para ser feliz. E aí, essa árvore, ela não cresceu de um dia para o outro. Ela não se tornou uma árvore frondosa, capaz de oferecer sombra para quem estiver do lado, fruto doce para quem estiver com fome, descanso. Não, ela foi se formando árvore, no silêncio, um dia após outro. Então, é a mesma coisa, tudo tem o seu tempo. O importante é você ter essa consciência. Não importa a idade que você esteja. Agora, se você está ouvindo isso agora, é porque é a hora de você se despertar. E você realmente se tornar essa árvore frondosa, nutritiva. Você vai nutrir a partir do momento que você se sentir nutrida. Então, você tem que olhar para dentro de você e ter todo esse entendimento. Nós somos nada mais que um microsistema dentro de um macrosistema. E a gente tem que estar em plena sintonia e harmonia com ele. A partir do momento que a gente tem esse entendimento, tudo flui. Você não vai precisar mais ficar comendo compulsivamente para tentar colocar dentro de você algo que não tem. Ou então, você deixar de comer porque você não vê sentido para a vida. Você vai começar a se autonutrir. E aí, devagarzinho, você vai começar a buscar esses alimentos que hoje você nem olha para eles. Mas você agora vai olhar para uma maçã e eu tenho certeza que você vai enxergar nessa maçã muito além de um fruto com a casca vermelha ou verde. Experimenta olhar para a maçã, cheirar a maçã, comer ela bem devagarzinho. Fecha seus olhos e vai imaginando que todos esses elementos, toda essa força de vida que existe no universo, está entrando dentro de você. E a partir do momento que você sentir isso, você consegue fazer a mesma coisa com seu filho. É isso. E aí eu tenho uma pergunta, né? Que eu gosto de sempre deixar uma perguntinha. Você está disposta a exalar esse seu cheiro, a plantar essa sementinha desse jardim novo, né? Que vai dar frutos, Cuidar desse jardim, nutrir esse jardim para que ele dê frutos saborosos, que ele exale esse cheiro dele também, para todas as pessoas ao redor. Você está disposta a isso? É esse o nosso convite para você. Que você comece agora um passo de cada vez, e plantando a sementinha ali, cuidando desse jardim, e nutrir esse jardim para que ele possa brotar. Então, é esse o nosso recado. Quero agradecer a Lilian por ter contribuído tanto, né, com todas as coisas lindas que ela falou hoje, que tocou profundamente nossos corações. E espero que tenha tocado de todas as pessoas também que estão nos ouvindo. Obrigada, viu, Lilian? Eu que agradeço. Muito obrigada, Fada.